Shalom, líder de célula. Estamos estudando a cultura da nossa igreja, que são os hábitos, crenças, valores e comportamentos que definem a identidade da igreja. No quinto parágrafo, que vemos estudando, parágrafo da nossa cultura, lemos que celebramos as festas bíblicas anuais, as quais são Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Hanukkah e Purim. Hoje vamos falar de uma festa que para nós tem grande significado, que é a festa de tabernáculos, ou Sukkot, em hebraico. E até aqui é interessante que em hebraico é festa de Sukkot, em português festa de tabernáculos. Isso, Sukkot significa tenda, tabernáculo ou cabana. Então eles falam muito festa das cabanas ou festa das tendas. O nome tabernáculo gera para nós um pouco de confusão, porque às vezes a gente confunde com o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo do deserto, onde ficava a Arca da Aliança. Essa confusão acontece em português, em hebraico não acontece, porque eles chamam o tabernáculo de Moisés de Mishkan e a festa de tabernáculos de Sukkot, porque eles constroem a Sukkah, ou as Sukkot. Essa festa ocorre no período de fim de setembro e início de outubro e celebra o período de peregrinação do povo de Israel pelo deserto, quando eles habitavam em tendas frágeis no deserto, mas contavam com a proteção de Deus. Então é uma expressão da fragilidade da vida humana que é sustentada pela proteção de Deus. É uma festa que aponta para a primeira vinda do Messias, porque quando em João 1,14 diz que o Verbo, se referindo a Jesus, o Verbo habitou entre nós, essa tradução seria melhor, algo como tabernaculou entre nós. A palavra que é usada ali é a mesma palavra para tabernáculos, então ele tabernaculou entre nós, E tabernáculos é o período correto do nascimento de Jesus e não no Natal. Por ser inverno, pastores no campo, já se saberia que Natal não foi. Mas fazendo os cálculos, tanto a partir da idade de João Batista, do tempo que foi anunciado o nascimento de João Batista, quanto pelo próprio fato de Jesus ter tido um ministério até os 33 anos e meio, tudo isso demonstra que Jesus nasceu no período da festa dos tabernáculos. E olha, eu não considero, porque e o Natal, o que é o Natal? Natal é a cristianização de uma festa pagã, que era a Saturnália, a adoração ao Deus Sol, ao renascimento do Deus Sol. Agora, claro que eu não considero que seja pecado alguém comemorar o nascimento de Jesus em dezembro, não é pecado, só está na data errada, mas não é pecado. Agora, a questão é que agora que sabemos que ele nasceu no período de tabernáculos e não no Natal, então comemoramos no período certo em tabernáculos. Agora, existem alguns símbolos da festa natalina que não tem nada a ver com Jesus, como é o caso do Papai Noel, que então quer dizer uma festa que desfoca completamente Jesus, e a própria árvore de Natal, que tem uma raiz realmente em adoração e celebrações pagãs, Assim como o presépio, o presépio do nascimento de Jesus que a gente tem hoje, é uma ideia a partir de São Francisco de Assis, querendo trazer aquela coisa que ele tinha do voto de pobreza e do amor aos animais, nada contra ele nesse sentido, mas ele trouxe para o presépio a ideia de um Jesus pobre, cercado de animais, e é bem diferente do que seria em Israel o nascimento de Jesus, provavelmente inclusive dentro de uma sucá, dentro de uma tenda de tabernáculos, e bem diferente da ideia de uma caravana de reis, que a Bíblia não diz 3 reis, era uma caravana tal de reis com presentes, ouro, incenso e mirra, que Herodes se assustou achando que ia ser deposto para ser colocado esse rei. Então, quer dizer, ele deve ter recebido baús de ouro, incenso e mirra, nada a ver com aquela pobreza transmitida no presépio. Então, tabernáculos, além de apontar para a primeira vinda de Jesus, aponta também para a segunda vinda de Jesus. Porque a festa dos tabernáculos é um período festivo, não é só os 7 dias da festa. Começa com a celebração da festa das trombetas, que é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico.
E aqui é bom lembrar que Jesus virá ao som da última trombeta. Isso aponta para esse dia, para o Rosh Hashanah, para a festa das trombetas. E nesse dia toca-se o shofar, que é a trombeta de chifre de carneiro, várias vezes durante o dia. Depois do Rosh Hashanah, conta-se 10 dias de consagração e arrependimento, e no 10º dia ocorre o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do arrependimento, o dia da expiação, que era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiar os pecados dele e da nação de Israel. É um dia celebrado com um jejum de 25 horas, né? E um jejum total de 25 horas, quem pode, pelo menos, né, ficar todo esse tempo em jejum. No 15º dia, inicia-se, 15º dia a partir do Rosh Hashanah, né, 5 dias depois do Yom Kippur, inicia-se a celebração dos 7 dias da festa de tabernáculos, propriamente dita, que é simbolizada pela construção das tendas, das cabanas, né, lembrando a peregrinação no deserto, e nessas tendas eles se reúnem, fazem refeições, alguns passam a noite, e aí no 8º dia é chamado o último e grande dia da festa, que é quando os sacerdotes tiravam água do tanque de Siloé para lavar o altar, e era uma linda celebração em que eles clamavam pela chuva, para que logo depois da festa dos tabernáculos se cumprisse o ciclo anual das chuvas, e foi ali, porque eles clamavam pela chuva da vida, pela água da vida, foi ali que Jesus se revelou como a fonte da água da vida, se revelou como o Messias de Israel nesse dia. E nesse dia celebra-se o Simchat Torah, que é traduzido é a alegria da Torá. A Torá é a lei de Deus, são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, na Simchat Torah é o que nós poderíamos dizer assim, o dia da Bíblia. Eles pegam os rolos da Bíblia, né, manuscritos, e dançam com eles nas sinagogas, nas ruas, um dia de muita alegria, né? E também isso acontece porque é celebrado nesse dia a entrega das segundas tábuas da lei, as segundas tábuas dos 10 mandamentos, porque Moisés havia quebrado as primeiras devido ao pecado do povo de fazer o bezerro de ouro. Então esse dia se celebra a entrega das segundas tábuas. Para nós, a festa dos tabernáculos ela é muito especial, porque a nossa igreja nasceu na primeira festa dos tabernáculos que nós realizamos em 2010, por ocasião da fusão da Igreja Batista Nacional de Carazinho com a Igreja Lugar de Vida. Por isso que a festa dos tabernáculos é o momento de maior celebração da nossa igreja todos os anos. No próximo vídeo eu falo mais sobre as festas bíblicas. Deus abençoe!